Agora eu quero trazer uma notícia que trata justamente das eleições, mas não de agora, para 2026. Porque além da disputa da presidência em 2026, existe uma corrida para a sucessão de Jair Bolsonaro, que tem movimentado a oposição e causado uma espécie de divisão. Segundo informações que foram publicadas pelo jornal O Globo, o próprio ex-presidente teria admitido a aliados que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o favorito para ser o candidato, caso ele não consiga reverter a sua inelegibilidade. No entanto, Bolsonaro afirmou que Tarcísio precisará ir até ele em busca do aval, da permissão. E na avaliação desses interlocutores, ainda descartou o apoio a outros nomes, como o governador de Minas, Romeu Zema, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Essa divisão teria aumentado durante as eleições municipais, quando Zema e Caiado anunciaram apoio a nomes distintos ao que o ex-presidente firmou em aliança. Bom, sucessão para 2026 e, claro, aquela história, né? Quem substituirá Jair Bolsonaro, quem vai herdar o capital político dele, caso ele não possa ser o candidato, caso ele não reverta a inelegibilidade. Vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, claro que vocês sempre gostam de frisar que tem muito tempo até 2026, só que, depois de tantas listas, tantas pesquisas e tantas discussões sobre isso, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu se pronunciar, né? Dizendo, ok, se eu não estiver na parada, Tarcísio provavelmente será o candidato, mas vai ter que pedir a bênção para mim. Você. O presidente Bolsonaro quer dizer que ele vai ter voz nessa escolha do sucessor. Na verdade, com os outros candidatos que ele vem criticando aí, tanto o Caiado quanto o Zema, é por causa de uma briga local que está acontecendo neste momento. É a Prefeitura de Goiânia e a Prefeitura de Belo Horizonte, que os governadores estão no lado oposto do presidente Bolsonaro. Então, também tem aí uma rixa de disputa municipal. Mas a verdade é que o governador Tarcísio, além dessa enorme habilidade política para construir coligações eleitorais de grande êxito nessa campanha municipal no estado de São Paulo, é uma pessoa que toda vez reitera a lealdade dele ao ex-presidente Bolsonaro. E isso, evidentemente, dá a ele uma posição bem mais confortável, não só com o presidente Bolsonaro, como também com os apoiadores do presidente Bolsonaro. Já Caiado e Zema são muito mais independentes, e aí um pouco dessa rixa que, se não tiver o meu apoio, o candidato da direita não será ungido por mim. Então, é um momento de posicionamento político que, na verdade, não tem nada a ver com 26, tem a ver com essas disputas locais que ainda não terminaram, porque o segundo turno das eleições ainda está aí por vir. Portanto, é mais um movimento importante do presidente, querendo se colocar e dizer que ele não é carta fora do baralho, mas também mostra o incômodo de Jair Bolsonaro com outras figuras da direita que começam a despontar nessa corrida presidencial. Mota, o que está nas entrelinhas? Você avaliou de que forma essas falas de Jair Bolsonaro? Quem diz que isso já sinaliza um racha na direita estaria exagerando? Caniato, eu fui procurar o vídeo onde está essa declaração. Eu não achei. Eu fui procurar também se essa declaração foi registrada em outros locais. Eu só vi uma única matéria que diz que ele teria dito isso a interlocutores. A matéria não diz quem são esses interlocutores, nem como essa informação foi obtida. Há muita gente preocupada com a vantagem que os candidatos, né, que são chamados da direita, já demonstraram para as eleições de 2026. Olha, esses governadores, cujos nomes já foram citados aqui, é um time e tanto. E eu não sei como é que o outro lado do espectro político vai lidar com isso. Tá? Então, eu acho que essa situação, com certeza, está preocupando muita gente. E aí essas pessoas começam, talvez, a procurar pelo em ovo, né?
olha, fulano teria dito tal coisa, teria feito tal crítica. É uma das estratégias mais antigas na política, né? Tentar semear a discórdia no campo adversário. Eu acho que existe pouca probabilidade disso acontecer. Eu já falei algumas vezes aqui, eu não acredito que é necessária uma união completa entre todas as forças políticas que não são de esquerda para a vitória nas eleições de 2026. Eu acho que uma vitória vem naturalmente, na medida que os políticos e os partidos correspondem ao anseio dos eleitores. Basta fazer uma leitura do que o eleitor brasileiro quer. A gente viu agora um exemplo muito bom disso, o governador Tarcísio, usando ao mesmo tempo o chapéu de político e o chapéu de técnico. Ele, que conhece muito bem contratos de concessão, fez um diagnóstico perfeito da situação e apresentou as soluções. É isso que a população quer. Pessoas que correspondam aos nossos anseios, às nossas preocupações e às nossas necessidades. Então, eu acho que mesmo no eventual situação de que o presidente Bolsonaro tenha dito exatamente isso, eu acho que isso não representa nada diante dos outros desafios que o Brasil precisa vencer até 2026. Você, Cristiano Beraldo, a sinalização que foi indicada por um veículo da imprensa é de que Jair Bolsonaro até compreende que Tarcísio venha a ser o candidato da direita, ou pelo menos do grupo em que ele faz parte, para disputar a eleição para 2026 para a presidência, caso ele esteja impedido, né? Mas para isso haveria necessidade de Tarcísio pedir o aval, a autorização. Me parece lógico, né? Me parece óbvio. Acho que não há nenhum tipo de dúvida em relação ao papel que o ex-presidente exerce nesse universo chamado bolsonarismo, que são aqueles que o apoiam, né? Tem o nome dele, o movimento que o apoia. Então é natural que qualquer um que vá subir num palanque para a disputa presidencial para ter o apoio do ex-presidente e, com isso, levar os votos, ou pelo menos boa parte dos votos que ele teve, é fundamental que seja muito bem amarrado com ele. E terá que ser amarrado com o PL também, o seu partido. Então, o atual cenário para o ex-presidente é um cenário em que ele agora tem 2 anos, ou 1 ano e meio, para reafirmar a sua liderança dentro do campo da direita, porque essa liderança ela foi desafiada agora na eleição para prefeito de São Paulo, onde Pablo Marçal surgiu de forma independente, não respeitando a escolha do ex-presidente, que era apoiar o prefeito, o atual prefeito, candidato à reeleição, Ricardo Nunes. E diante desse desafio, houve uma bateção de cabeça no entorno do ex-presidente. E aquela pessoa que foi fundamental para que Ricardo Nunes passasse ao segundo turno foi justamente o governador Tarcísio de Freitas, que, contra tudo e contra todos, no campo da direita, enfrentou o Pablo Marçal e foi ali um instrumento importante de fortalecimento da candidatura do prefeito Ricardo Nunes. Então, quando você olha, o ex-presidente olha para o cenário de 2026, ele sabe que Pablo Marçal, que já está aí gravando vídeos e postando vídeos discutindo essa possibilidade de ser o candidato, até com base na pesquisa que comentamos ontem, ele é uma figura essencial que precisa ser combatida ou enfraquecida para que Jair Bolsonaro mantenha a sua importância nesse contexto eleitoral de 2026, e nada melhor do que um parceiro já experiente em confrontos com Pablo Marçal, que é Tarcísio de Freitas. Agora, Dávila Mota já falou outras vezes, poxa, muito bom, né, que os partidos de centro-direita e de direita tenham muitas opções de nomes, são vários nomes que poderiam vir a disputar as eleições de 2026 e, de fato, né, se a gente pegar a lista que já foi aventada aqui,
tem pelo menos uns 8 nomes com tranquilidade, né? Alguns bem prováveis, outros pouco prováveis, mas certamente a gente chegaria em 8, talvez até 10 nomes. O fato é, será que todos vão abrir mão, quando chegar bem próximo à data de escolha dos partidos, para colocar quem será o seu candidato, ou se alianças serão feitas? Minha pergunta é, será que haverá a tal da união dos partidos de direita em torno de um grande nome, ou no final das contas cada um se aglutina com 1 ou 2 partidos e no final você vai ver 3 ou 4 candidatos que representam mais ou menos o mesmo grupo ali? Vê se seu microfone está fechado, por favor. Não, tá. Tá ok, tá perfeito agora o seu áudio, por favor. Todo sistema político tem um processo de depuração de candidatos. E aí afunila para chegar à frente você ter alguns nomes na disputa. Nos Estados Unidos, isso acontece por meio das primárias. Aqueles que aspiram no partido se lançar candidato precisam se engajar nas primárias. E nas primárias são debates e capacidade de arrecadação de dinheiro. Às vezes, muitas vezes, os candidatos que abandonam as primárias é que acaba o poder de arrecadação de dinheiro. Então, existe uma seleção natural e aí, finalmente, chega na convenção e o nome é consagrado do candidato, tá certo? Então, assim, esse é um sistema. No Brasil, isso se dá de outras formas. Primeiro, você precisa conseguir o apoio da legenda. Conseguir o apoio da legenda é conseguir o apoio dos caciques dos partidos. Segundo, precisa ver se o partido vai entrar para valer na sua candidatura, ou seja, vai dar dinheiro, vai se empenhar e não apenas lançar o nome. E esse é um fato fundamental, porque os grandes partidos hoje não têm incentivo para lançar candidatura majoritária. O objetivo de todo grande partido hoje é eleger a maior bancada possível de deputados federais e senadores. Porque é o número de deputados e senadores que determina o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Ou seja, presidente de partido é que nem banqueiro de investimento, que aumentar o retorno sobre o investimento. E o retorno sobre o investimento só cresce se você eleger o maior número possível de deputados e senadores. Então, eleição majoritária é um problema para o partido. Você gasta muito dinheiro e dinheiro que você poderia estar usando mais para eleger deputado federal. Então, os partidos, no fundo, buscam essa coligação um pouco para dividir custos de uma campanha majoritária e, portanto, aumentar a chance. Então, mesmo por causa desse pragmatismo, eu acho que nós vamos afunilar à frente. Porque os grandes partidos não vão ficar lançando nome não competitivo e drenar recursos para uma eleição proporcional. Eu sei que isso tira o ar romântico da campanha, mas esse é o fato, esse é o estímulo, é o incentivo da realidade do jogo. Então, eu entendo que esse afunilamento vai acontecer não só por razões estratégicas, e aí tem uma outra coisa, na hora que você define um candidato, você vai ter que abrir mão de uma eleição para governador, de uma vaga no Senado, aí começa a negociação política. Então, eu entendo que a campanha de 2026 vai sim afunilar em poucos candidatos competitivos. Eu não estou dizendo, pode lançar 200 candidatos, mas eu estou assim, candidato competitivo vai afunilar por causa dessa questão dos incentivos partidários e eleitorais no Brasil. Pois é, enquanto o Dávila fazia a sua reflexão, o Mota, em dado momento, abriu um sorriso. Concordou com o Dávila, Mota? Eu concordo. Eu vou mais além. A campanha, eu já passei por 2 campanhas, o Dávila passou pelo menos uma, que eu saiba, e a campanha é uma campanha política é uma das piores experiências pelas quais um ser humano pode passar. É um teste assim do seu caráter, da sua resistência, da sua paciência, da sua inteligência. Um dia eu vou escrever um livro sobre as minhas campanhas e tem coisas assim absolutamente inacreditáveis que acontecem durante uma campanha política. Então, na minha experiência, não tem nada de romântico. É quase um vale-tudo. Para alguns políticos, é um vale-tudo mesmo. Para quem
tem algum critério, para quem tem ética, para quem tem barreiras morais, é uma agonia permanente. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos chegar neste momento, na campanha de 2026. Vai ocorrer um afunilamento, vai ocorrer uma seleção. Ninguém sabe quem será, né, o candidato que, no final, restará e para quem ficará a missão de representar aquilo que a gente chama, de uma forma imperfeita, de direita. A gente hoje não tem condição nenhuma de prever, mas eu continuo bastante otimista, porque nós nunca vamos conseguir chegar num Brasil livre, num Brasil próspero, num Brasil que adota as coisas que já funcionaram em outros países. É o que o Dávila sempre fala aqui, quando a gente fala de segurança pública, né? São as coisas sobre as quais há evidências de que elas funcionam. A gente nunca vai chegar neste Brasil enquanto a gente não tiver a maioria dos nossos políticos conhecendo essas coisas e compartilhando dessas ideias. Então, isso é o que a gente quer dizer quando a gente diz, de uma forma simplificada, que a maioria dos candidatos bons para 2026 é de direita. Né? Só para explicar o que significa ser de direita quando a gente usa essa frase, é que a maioria dos candidatos, eles compartilham dessas ideias. São ideias que já trouxeram liberdade e prosperidade para inúmeros países. E isso, apesar do momento crítico que a gente vive hoje, é uma coisa muito boa. Você, Beraldo, depois do que disseram Mota e Dávila, como organizar e acomodar tantos objetivos distintos, partidos que são administrados de formas tão diferentes e também administrar egos bem inflados, digamos assim. Dá para todo mundo ficar feliz em 26? Impossível, impossível. É que tem muita falsidade na política, então mesmo quem sai derrotado quer vender um discurso de que está bem, que saiu por cima, e se precisar se humilhar e pedir perdão para o adversário, ir lá se juntar ao governo, vai também com a maior facilidade. Aliás, temos exemplos disso no atual governo federal. Olha, eu tenho uma opinião diferente da do Mota. Ô, Mota, campanha política é um negócio maravilhoso para você ver o Brasil de verdade, para você, no momento em que você se expõe e que você está na rua, você conversar com as pessoas, ouvir as maiores atrocidades e, no momento seguinte, receber um grande carinho de pessoas anônimas que gostam de você, que gostam do que você fala e te dão uma força e tal. Então, eu passei por uma única campanha, mas foi uma experiência sensacional, assim, experiência de vida para mim, que eu achei maravilhosa. Agora, é um desafio você olhar para esse cenário de 26, Caniato, e ver o que cada um quer e como você vai ter uma junção desses fatores em torno de uma única candidatura. Essa única candidatura do establishment de direita, digamos assim, ou seja, dos grandes partidos de centro-direita, não vou nem usar o centrão, nem vou falar partidos de direita, porque isso não existe na sua essência, mas o que a gente vai ver é pessoas tentando identificar qual é o cenário possível para elas. Então, esses que estão colocando seu nome, tem que colocar, porque eles precisam testar o seu nome, precisam ganhar visibilidade, até para disputarem cargos menores que a presidência da República. Então, um governador em segundo mandato, que vai disputando essa indicação e vai vendo o seu nome citado em pesquisa e tal, quando chegar a hora de definir a chapa, ele pode dizer, olha, eu abro mão, mas aí você me apoia aqui no meu estado para eu ser o candidato ao Senado. E faz um grande acordo ali para que ele possa ter uma candidatura mais viável ao Senado, ou eventualmente até a própria Câmara dos Deputados, enfim, vai depender um pouco do momento e da realidade de cada um. Mas é um trabalho que vai se fazendo para que esses adeptos dessa política tradicional possam jogar esse jogo, até encaixar todas as peças ali na véspera
das convenções partidárias que vão acontecer em julho de 2026. Mas aí, Candiato, tem um imponderável que nós vimos na eleição de São Paulo. Às vezes, tudo isso é combinado, todos os acordos são feitos, está todo mundo feliz. Surge uma figura completamente inesperada que, sem dinheiro, sem tempo de televisão, consegue ter uma repercussão enorme. Foi Jair Bolsonaro em 2018 por um partido irrelevante que era o PSL e, de repente, acabou com candidaturas extremamente consolidadas, tanto de esquerda quanto de centro, e foi a novidade que conquistou ali a maioria dos votos na eleição. Então, a eleição, a montagem desse cenário para 2026, eu vejo como extremamente desafiador. Vai demandar muito trabalho, muito tato, muita sensibilidade e, na hora H, os planos podem todos cair por terra. Claro que a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, de olho também em 2026. Agora,